E aí, tudo bem com você? A proposta dessas aulas iniciais do nosso curso é construir uma equação que seja capaz de descrever o movimento de uma partícula em uma dimensão. Para isso, a gente está usando a ideia de que existe uma onda associada ao movimento da partícula. Só que até então, o que nós encontramos foi a equação de uma partícula livre e também conseguimos entender que esta onda não pode ser considerada como sendo real. Na verdade, ela está associada à probabilidade de localização de uma partícula. Desta forma, até este momento, a gente não tem uma equação que descreva o movimento de uma partícula que esteja submetida a uma certa força. E este é o objetivo deste vídeo, trazer para a mecânica quântica os conceitos relacionados à probabilidade e, a partir disso, ser capaz de inserir na equação de Schrödinger o termo de força que ainda falta. Então, se você está interessado em ver como é que isso acontece, não sai daí. Bem-vindo de volta, meu nome é Jean Spinelli, eu sou professor de Física. Aqui no nosso canal você vai encontrar vários conteúdos relacionados à matemática e à física nos níveis médio e superior. Então, se você se interessa por conteúdos desse tipo, aproveita e se inscreve agora no nosso canal. E se no final gostar do vídeo, também não esquece de deixar o seu like. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, de acordo com a interpretação estatística da mecânica quântica, quando uma partícula se move ao longo do eixo x, a chance de você encontrá-la entre x e x mais dx é dada pelo produto do módulo ao quadrado da função com dx, que é a largura do intervalo. Então, na verdade, esse módulo ao quadrado aqui ele funciona como densidade de probabilidade, que foi visto na terceira aula. Essa aqui aparece aí para você como sugestão. E aí, uma vez que você conhece essa densidade, você pode calcular o valor médio de x assim. Tá ok? Perceba uma coisa interessante, que esse psi que aparece aqui, ele é função de x e t, e a integral em x. Significa que a rigor esse x pode depender do tempo. O x não, o valor médio de x, né? Obviamente. Bom, mas essa integral ela pode ser reescrita, pode ser colocada de outra forma em termos de um operador chamado operador posição. Não se preocupe, daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que isso acontece. E esse operador posição ele vai atuar nesse psi, ele opera transformando a função psi pelo produto de x, que é a coordenada vezes a própria função. Tá bom? Então a gente já percebe que existe um operador associado à posição, isso fica claro na expressão que define o valor médio de x, que é a posição. Se o x ele é incerto, isso é dito pela interpretação probabilística, as quantidades que dependem desse x, que são definidas a partir do x, elas também devem ter um valor incerto, impreciso. É o caso da velocidade, que é dx dt, e o caso do momento linear, que é massa vezes a velocidade. Então a gente pode falar também em valor médio de velocidade e valor médio de momento. No caso do valor médio do momento, eu vou defini-lo da seguinte forma: massa vezes a derivada com respeito ao tempo do valor médio de x, que a gente acabou de falar, né? Que o valor médio de x ele depende do tempo. Então, fazendo essa derivada aqui, você vai encontrar o valor médio de p. É óbvio que, uma vez que o valor médio de x é dado em termos de integral, esse valor médio de p também deve seguir essa mesma linha de raciocínio. De fato, eu vou fazer até mais, eu vou mostrar que esse valor médio de p, daqui a pouquinho eu faço isso, ele é dado por uma integral semelhante àquela que define o valor médio de x. Aparece também nessa expressão um operador p, que é equivalente ao operador x, no caso da posição. Só que agora o p ele transforma o psi de outra maneira. A forma como o p atua é essa aqui. Ele simplesmente deriva a função com respeito a x e multiplica o resultado por h cortado sobre i. Então essa é a maneira como o operador momento atua. Então, se percebe agora que você tem também um operador P, um operador momento associado à quantidade que é o momento linear. Isso fica evidente mais uma vez na equação que define a integral dessa quantidade aí que representa o valor médio. Muito bem, então a gente agora vai mostrar como é que se chega nessas duas expressões. Vamos lá então. Então, de acordo com o que nós vimos, o valor médio de x ele é dado pela seguinte expressão. Só que o módulo ao quadrado de psi pode ser escrito como psi estrela vezes psi.
Esse estrela representa o complexo conjugado. E aí essa integral vai tomar outra forma. A gente vai poder escrever o valor médio de x como sendo o seguinte. Simplesmente eu substituí o módulo π ao quadrado pelo produto de π estrela π e reorganizei aqui essa ordem. Essa ordem realmente não importa porque nós temos quantidades escalares, não importa qual seja a posição que ela seja colocada na integral. O fato é que ainda eu posso reescrever esse último termo aqui e aí a integral vai tomar a seguinte forma. Onde esse x chapéu que aparece aqui, ele na verdade é um operador, ele vai transformar essa função π em x que multiplica π. E assim a gente obtém exatamente a equação que foi colocada no slide, mostrando que o valor médio de x pode ser expresso a partir de um operador chamado operador posição, que transforma a função dessa maneira aqui. Eu posso seguir o mesmo raciocínio para reescrever o valor médio do momento. Nesse caso, a expressão do valor médio de P vai ser o integral de π estrela P operador π dx. Tá? Só que, obviamente, como a gente viu, o operador momento ele vai ser diferente dessa expressão aqui. Ele vai agir de forma diferente do operador posição. Então, vamos seguir. O valor médio de P, ele, como a gente já definiu, é dado assim. E aí, o que eu vou ter que fazer agora é substituir essa expressão do valor médio de x aqui e tomar a derivada para ver o que acontece. Agora a gente vai ficar com o seguinte. M ddt desta integral aqui. Obviamente essa função π ela depende de x e t. Eu não coloquei aqui nessas expressões para não carregar a notação, mas a gente tem que ter isso em mente o tempo todo. Ok, essa derivada que aparece aqui é a derivada ordinária, só que quando ela passa por integrando, ela vai se transformar numa derivada parcial. Com isso a gente vai poder reescrever ainda esse termo da seguinte maneira. M integral de menos a mais infinito de x derivada parcial do módulo ao quadrado de π com respeito ao tempo. A questão é que eu posso reescrever, se eu usar a equação de Schrödinger, eu posso reescrever esse termo aqui. Mais uma vez, usando aquela propriedade aqui de cima, chegamos ao seguinte. Derivada do produto de π estrela com π. Então aqui nós vamos aplicar a regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Por enquanto a gente não fez nada, só aplicamos a regra do produto, mas agora eu posso reescrever essas derivadas parciais com respeito a t em termos de derivadas com respeito à posição. Como é que eu faço isso? Vamos voltar para a equação de Schrödinger. Vou chamar essa equação aqui de asterisco. No nosso caso, como a gente ainda está abordando a situação de uma partícula livre, a equação de Schrödinger ela tem a seguinte forma. Obviamente, como nosso interesse é encontrar o dψ dt, eu vou passar esse termo aqui dividindo para o outro lado. Com isso a gente encontra o seguinte. O que eu fiz aqui foi passar o i que estava no denominador para o numerador. Então ele passa mudando o sinal. Se você tem 1 sobre i, isso é a mesma coisa de menos i. E o menos que tinha do menos i vai cancelar o menos que já existia. Por isso que a gente ficou com o sinal positivo. E o h cortado ao quadrado cancelou com esse daqui que aparecia do lado esquerdo. Portanto, essa realmente é a expressão. Além da derivada do π com respeito ao tempo, eu vou precisar da derivada do π estrela com respeito ao tempo. Então, para fazer isso, simplesmente eu preciso tomar o complexo conjugado nessa equação aqui em cima. E agora eu fico com
Vou chamar essas equações de 1 e 2 e agora eu simplesmente vou substituir cada uma delas na equação asterisco. E aí, fazendo isso, encontramos o seguinte: eu posso reorganizar essas expressões. Na verdade, posso escrever tudo isso como sendo derivada de um único termo. Assim. Na verdade, se você aplicar a regra do produto em cada um desses termos, você vai encontrar 4 fatores, só que 2 se cancelam e você vai voltar a essa expressão original. Então aqui está a derivada segunda do módulo ao quadrado de psi. Então agora eu vou pegar essa equação e substituir na expressão que define o valor médio de P. O valor médio de P vai ficar igual a M integral de menos a mais infinito de x vezes tudo isso aqui. Obviamente, IH cortado sobre 2m é uma constante, pode sair, e consequentemente esse m vai cancelar com o que está aqui fora. Ficaremos com o seguinte: veja, o nosso propósito é escrever o valor médio de P de forma semelhante ao valor médio de x, ou seja, o integral de π estrela, um operador π, só que isso ainda está longe de parecer dessa forma. Então vou ter que fazer uma manipulação nesta integral, e a forma dela sugere que eu devo fazer uma integração por partes, porque aqui eu tenho u e aqui eu tenho um dv. Lembre que a integração por partes é do tipo integral do tipo u dv. Então deixa eu escrever aqui separadamente esse u e o dv. U vai ser x, du vai ser dx, obviamente. Dv, como eu falei, tudo isso. E lógico, o v, que é a integração de dv, vai resultar simplesmente nisso aqui que está entre esses parênteses. Então v vai ser π estrela de π dx menos π de π estrela dx. Então, uma vez que identificamos u, du, v, dv, podemos fazer a integração por partes. Isso vai levar então a P médio igual a IH cortado sobre 2, que é a constante que aparece, vezes UV avaliado de menos a mais infinito menos a integral de VDU. Então, lembra que as funções de onda na mecânica quântica, elas devem tender a zero quando você toma x tendendo a mais ou menos infinito. Isso significa que π estrela vai para zero e o dψ dx também. Mas aí você pode observar que tem um x, que nesse caso ele tende a infinito. E aí fica aquela dúvida, isso tudo aqui vai para zero ou vai para infinito? Aí você tem que lembrar que o π ele deve ir para zero mais rapidamente do que 1 sobre raiz do módulo de x nos extremos. Então, levando isso em conta, você consegue concluir que de fato esse termo aqui que tem π estrela dψ dx ganha do x, ou seja, tudo isso deve ir para zero. Consequentemente,
todo esse fator aqui vai ser nulo. E aí resta-nos apenas essas duas integrais. Observa que essa primeira está na forma que a gente quer, que é psi estrela, um operador atuando em psi. Nesse caso o operador vai ser d dx. Já a segunda não, a segunda o operador está atuando em psi estrela. O psi agora vai ser u, e o dv vai ser o restante aqui, ó. O dv vai ser o d psi estrela dx. Então vou escrever aqui separadamente. O igual a psi, du vai ser a derivada parcial disso com respeito a x dx. Lembra que o psi depende de x e t, então nessa diferencial a gente deveria ter o d psi dt dt. Só que no integração em x o t é considerado como constante, então por isso que não aparece o termo dt aqui. Por sua vez o dv é dado por d psi estrela dx que multiplica dx. Logicamente v vai ser simplesmente psi estrela. E agora com essas informações eu já posso reescrever o valor médio de P. Então ficaremos com IH cortado sobre 2, que multiplica a primeira integral, que ela não vai ter alteração nenhuma, na verdade vai ser menos integral de psi estrela de psi dx dx. No caso da segunda temos menos aqui, com menos ficará mais. E agora vem a chamada integração por partes, que é o v, que vai ficar psi vezes psi estrela, avaliado de menos a mais infinito, menos a integral de vdu, que é a integral de psi estrela de psi dx dx. Mais uma vez, levando em conta que psi vai para zero nos extremos, esse termo aqui ele vai zerar. Então esse fator indo embora faz com que fiquem sobrando apenas as duas integrais, a primeira e a segunda, inclusive são iguais, portanto aqui dentro vai ficar menos 2 vezes essa integral aqui. O 2 cancela com 2 e o valor médio de P pode ser reescrito assim: IH cortado, na verdade menos IH cortado por conta desse sinal, integral de menos a mais infinito de psi estrela de psi dx dx. Esse ele pode ser passado para o denominador, pode ser transferido para o denominador, só que o sinal vai mudar, então vai ficar h cortado sobre i, e esse h cortado sobre i, já que é constante, eu posso colocar para dentro do integrando. No final das contas, o valor médio de P vai assumir a seguinte forma: isso nos mostra que o valor médio de P vai ter aquela cara que nós esperávamos, que é a integral de psi estrela que multiplica um operador, que eu vou chamar de P chapéu, atuando em psi dx. E a forma como esse operador atua vai ser assim: P chapéu, que é o operador momento, atuando em psi, vai ser igual a h cortado sobre i de psi dx. Então está aqui a expressão do valor médio de P. Ok, então agora a gente vai voltar para essa discussão sobre o valor médio e operador, para definir agora de forma geral o valor médio de uma quantidade qualquer, porque até então nós falamos sobre momento e posição. Mas assim, lembra que qualquer variável dinâmica ela pode ser expressa como sendo função de posição e momento. Por exemplo, energia cinética, momento ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Energia mecânica, energia cinética mais um V, que geralmente é V de x. Momento angular, R vetor P. Então assim, todas elas, se você for atrás
de um por um, você vai ver que elas são sempre funções de posição e momento. Então, você pode representar uma quantidade qualquer por uma função desse tipo aqui, como a gente está colocando. Que nessa expressão é uma quantidade qualquer. E nesse caso, seguindo a linha de raciocínio que definimos aí, que utilizamos para definir o momento, o valor médio do momento e da posição, você vai expressar o valor médio dessa quantidade como sendo integral de π' que é operador π. Nesse que é operador, você vai simplesmente substituir o valor, a quantidade x pelo operador x e a quantidade p pelo operador momento, que foi o que a gente acabou de ver agora há pouco. Só para a gente ter uma ideia de como é que funciona isso, eu vou fazer um exemplo aqui do valor médio da energia cinética. Vou mostrar só a forma, não vou calcular por enquanto. O valor médio da energia cinética vai seguir essa mesma linha de raciocínio, você tem π', o operador que representa a energia cinética, π. Mais energia cinética é P2 sobre 2m. Então, você vai trocar esse T pelo operador P ao quadrado sobre 2m. Esse P quadrado significa atuação na sequência, duas vezes, né? É como se você tivesse o P fosse uma derivada e o P quadrado fosse derivada segunda. Muito bem, e aí levando em consideração aquela forma do P, vamos voltar aqui para a gente ver como é que é. Aqui está o P. Simplesmente você vai fazer isso aqui atuar duas vezes, ou seja, você vai derivar duas vezes a função, vai aparecer derivada segunda, obviamente. O h cortado vai ficar ao quadrado e o i vai ficar ao quadrado também, que é menos 1. Então, por isso que você chega exatamente nessa relação aqui, ó. Então, uma vez que você conhece o estado da partícula, obviamente você vai substituir nessa integral aí e tem a informação do valor médio de t. Então funciona assim para a energia cinética e para qualquer outra quantidade, conforme a gente colocou aqui em cima. Ok? A nossa proposta aqui nesse vídeo seria falar de alguns conceitos, né? Na verdade eu falei só de um, que é o conceito de valor médio, e saiu como consequência essa questão dos operadores associados às quantidades físicas. Mas assim, a missão da gente mesmo de fato seria incluir forças, né? A ideia de você ter a presença de forças aí incluídas na equação de Schrödinger. E aí, como é que a gente faz isso? Veja, vamos partir do que a gente já conhece, que é a equação de Schrödinger para partícula livre. Nessa expressão aqui você tem a derivada segunda de x do lado direito e tem o 2m, tem h cortado ao quadrado. Parece muito com o que a gente acabou de fazer, né? Momento ao quadrado sobre 2m. E na verdade é isso. O lado direito dessa equação aqui, ó, é justamente o p quadrado sobre 2m atuando em π. É o operador energia cinética que a gente acabou de colocar agora há pouco. Tá? Então o que se percebe é que na equação da partícula livre você só tem energia cinética do lado direito. Óbvio, né? Nesse caso você não tem energia potencial porque não tem força presente, né? Muito bem. Mas se você levar em consideração que existe uma força do tipo conservativa, que é dada como sendo menos a derivada da energia potencial com respeito a x, no caso unidimensional é assim que se escreve, né? Ó, na expressão que aparece aqui do seu lado direito, na verdade você vai perceber que está faltando alguma coisa nessa expressão. Se você quiser incluir a presença de força, na verdade você tem que fazer agora incluir o termo de energia potencial no lado direito, porque agora você deixa de ter energia cinética e passa a ter energia mecânica total nessa equação. Com isso, você agora, lembrando que o p quadrado é dado pela derivada segunda, que multiplica menos h cortado ao quadrado. Então, fazendo isso, você agora tem uma forma agora explícita da equação de Schrödinger em termos de derivadas com respeito a x do tempo e a presença da força que está incluída nesse termo aqui. Então foi necessário a gente entender essa questão de operadores que surgiu da discussão do valor médio, que é consequência da ideia de probabilística da função de onda, para que a gente pudesse perceber que estava faltando um termo na equação de Schrödinger da partícula livre. Então, partícula livre só tem energia cinética. Presença de força, a energia total vai ser cinética, mas potencial, por isso que temos a necessidade de ter esse termo aqui agora. Então, só para fechar aqui, eu queria recapitular a nossa trajetória, tudo que a gente fez até chegar a esse momento, né, de descobrir a forma da equação de Schrödinger. Nós começamos com a questão da dualidade da matéria, que foi proposta por Louis de Broglie. Isso foi visto na primeira aula. Naquele momento a gente entendia que a onda deveria ser real.
que era o pacote, né? A gente falou do pacote de ondas, que é aquela coisa agrupadinha, que andava junto com a partícula. Essa questão de dualidade, ela tinha uma comprovação experimental, um experimento que realmente mostra que isso funciona, é a questão da difração dos elétrons. Fizemos uma análise teórica sobre essa questão toda, descobrimos a equação de onda da partícula livre, descobrimos também a forma do pacote. Mas aí, ao analisarmos essa forma, a evolução temporal do pacote de ondas, descobrimos que ele se alarga e que isso seria um problema para a gente, né, naquele momento lá. E aí o que foi que a gente fez? Modificamos a ideia, deixamos de ver a onda como sendo real e passamos a pensar como sendo uma onda associada à probabilidade de posição. E essa questão da probabilidade de posição nos levou a falar do valor médio, né? Porque agora você tem o x incerto, você não tem mais como prever exatamente a posição da partícula. E a questão do valor médio levou aos operadores. E aí, uma vez que nós entendemos que as quantidades físicas são representadas por operadores, ao olhar para a equação de Schrödinger da partícula livre, percebemos que estaria faltando algo, estaria faltando o termo de energia potencial. E com isso a gente chegou na equação da onda na presença de forças. A partir daqui, a gente agora vai aprender como é que resolve. Então, só para encerrar aqui, ainda fica uma pergunta, que é: como é que a gente pode resolver a equação de Schrödinger para um determinado potencial, ou seja, para uma determinada força? Então, para saber disso, você precisa assistir aos próximos vídeos. Então é isto. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, comente, compartilhe, fala aí para os amigos do nosso canal, dá uma força para a gente, beleza? Um abraço, até a próxima.